as escrituras junto. Êxodo capítulo 4, verso 1 ao 5 agora. Vamos lá. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para a gente começar. Quem aqui já contou uma experiência para alguém e a pessoa fala, você está inventando? Ou não falou, mas olhou para a tua cara de tipo, aham, o que você comeu mesmo? E Moisés estava explicando isso para Deus. E Deus, assim, incrivelmente, pediu para Miguel, Gabriel anotar. Falar, que incrível. E olha o que acontece. E continua o texto dizendo, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. Moisés fugiu dela. Até aqui tudo normal. Quem aqui ia conversar com a serpente? Ninguém. O cara saiu correndo. E disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe a cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Pai, fala conosco. E nos próximos 30, 40 minutos, nos dá algo prático, objetivo e poderoso. E, se possível, Senhor, que seja divertido para a tua glória, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Queridos, uma das maneiras de nós lermos a Escritura é como filhos. Você precisa ler a Bíblia entendendo que ali é a palavra do teu pai para você. Então, quando você tem dúvida, você pergunta para o Espírito Santo, pergunta para uma pessoa, um irmão mais velho. Mas não pule a Bíblia porque você não entende. Deus ama explicar a Bíblia. Tem um monte de gente que não lê a Bíblia e fala, não, é muito complicado. Não é não. A Bíblia é o único livro que você pode, em qualquer lugar do planeta, sentar com o autor do livro e ele te ajudar a ler. Diga, Espírito Santo. Inclusive, você pode aplaudir o Espírito Santo agora, por favor. Eu gostei dessa versão, porque é uma versão mais de São José dos Campos. 3 coisas que te levam a viver. A gente comeu o R, o sobrenatural. Para o pessoal que tem toque, já expliquei. Que o pessoal, meu Deus, ele fez errado. Eu comi o R. Então, mas está aí. Você vai viver o sobrenatural com R ou sem R. Posso ouvir amém? Esse é o tema da nossa mensagem. E eu espero que seja divertida a nossa primeira palavra de domingo. Sexta-feira teve uma celebração tremenda aqui. Quem estava aqui no Shabat? O pastor Wagner nos trouxe a palavra, a apóstola Lúcia estava aí. E eu quero convidar você a vir às sextas-feiras, às 20 horas. E tem muita coisa que a gente, assim que aquela sala ficar pronta, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas por quê? Vem e vê. Amém? Primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, o que você tem na mão? Pergunta para o seu vizinho, o que você tem na mão? Se você quer uma vida sobrenatural, quem gostaria, ou já teve essa vontade, você está dentro do supermercado, vê uma pessoa de cadeira de rodas, você fala, cara, como eu queria poder orar e ver essa pessoa andando. Quem já teve essa vontade? Ou ver um cego, falar, como eu queria pôr a mão na cabeça desse cara e cuspir na cara dele igual Jesus e ver ele vendo. Quem já teve vontade de orar por alguém que estava doente? Quem já teve vontade de ver milagres acontecendo? Primeira coisa para o sobrenatural acontecer, Deus vai perguntar para você o que você tem na mão. Moisés, ele estava há 40 anos, diga 40 anos. Ele estava há 40 anos no deserto. E o mais interessante de toda a história é que Moisés tinha na mão uma coisa que ele nunca teria se ele não tivesse no deserto. Diga o bordão. Diga o bordão. O que significa isso? Era um pedaço de pau que ele usava para apacentar as ovelhas do sogro dele. As ovelhas nem eram dele. Agora imagina, 40 anos antes, esse cara tinha uma espada na mão. 40 anos antes, ele estava matando um egípcio. 40 anos antes, ele tinha acabado de se graduar em Harvard do Egito, em doutorado. De quê? De realeza, de tudo, porque ele cresceu na casa do faraó. Mas então ele foge, porque ele tentou fazer na força do braço. Então Deus vira para ele e fala, o que você tem na? O que você tem na?
E é uma pergunta meio esquisita, né? Mas é uma pergunta recorrente na Bíblia. E nós vamos ver ao longo dos próximos minutos quantas vezes Deus fala isso. O bordão era só um instrumento, ou não? Era o que ele usava para a sobrevivência, era o que ele usava para fazer as coisas. E aqui tem um ponto muito interessante, porque o bordão parecia algo ordinário. Qualquer um podia cortar um pedaço de madeira e ter um pedaço de pau. E como eu já disse, ele só recebeu isso depois que ele deixou o Egito. E agora, Deus manda ele ainda jogar no chão. Ele já não tinha mais a roupa real, ele não tinha mais a espada, e a única coisa que ele tinha, Deus ainda manda ele jogar no chão. Fala, joga aí. Pega aí o que você tem. Quantos concordam comigo que isso aqui parece conversa de doido? Quem concorda? Quando você lê, Deus está chamando o cara. Ô Moisés, vem cá. Tu vai lá e vai esculachar o Trump, não, quer dizer, o faraó. E vai chegar para o cara e falar, meu povo vai embora. E aí ele vira e fala, ninguém vai acreditar em mim. Como é que eu vou dizer, Deus apareceu para mim? Esse era o ponto da história. Ele queria algo tangível, uma prova. Então Deus fala, legal, eu vou para o seu nível. Dá aí o que você tem na mão. E fica pior a conversa de doido. Porque Deus fala o seguinte, joga. E quando cai, vira uma serpente. Quem aqui fugiria da serpente? Eu também. Mas fica pior ainda. Deus fala para o cara, faz o seguinte. Porque, gente, eu fiz um estudo muito aprofundado de como pegar a serpente. E li em todos os lugares possíveis que ninguém pega a serpente pelo rabo. E Deus manda o cara pegar a serpente pelo rabo. Isso aqui tem vários símbolos proféticos para nós. Mas eu vou ficar com um só. Quando Deus te faz cabeça, qualquer coisa que parece pior ou maior que você se torna cauda. Eu vou repetir. Quando Deus está te colocando no lugar que Ele quer te colocar, Deus faz com que qualquer outra coisa, gigante, fica pequeno. Serpente, perdeu. E Deus manda o cara fazer isso. Moisés teve medo. Medo do quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem medo do quê? Qual é o seu maior medo? Eu já disse que parece conversa de doido, não é? Mas qual é o seu maior medo? Porque a gente pergunta para as pessoas, você é salvo? Ah, só Deus sabe. Não. O Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12, deixa claro que todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que significa? Todos os que receberam Jesus e seu sacrifício se tornaram o quê? Filhos de Deus. Ou seja, Deus não vai deixar nenhum filho se perder. Em outras palavras, nem todo mundo é filho. Todo mundo que nasce é uma criatura. Quem aí já estudou alguns anos na escola? Quem lembra do professor, da professora que dizia que nós somos animais racionais? Vire para o animal do seu lado e fala, boa noite. Eu vi você dando um coice ontem. Fala aí, não, perdão. Mas nós somos um bando de animais, sem Cristo. Inclusive, nem Jesus tinha problema de ser chamado de animal. Quando o João Batista apresenta Jesus, ele diz assim, eis aí o varão valoroso, é isso? O rei dos reis? Não. O sumo sacerdote? Não. Eis aí o quê? Cordeiro. E quando chega lá, em Apocalipse, ele é apresentado como leão. Então, se você está ofendido comigo, entra na fila. Porque eu não estou te chamando de animal. A ciência já te chamou de animal. E a Bíblia te chama de animal. Porque Deus fez a gente no mesmo dia que os animais. Você precisa entender uma coisa. Quando Moisés está ali, ele está lutando com uma natureza animal dele. Porque como um animal, ele foi e matou o egípcio. Porque ele não foi movido pelo amor. Ele foi movido pela ira. E quando você é movido pela ira, você fica descontrolado. E aí o que te move não é mais o teu espírito. O que te move é a tua alma. Eu estou tentando explicar devagar para você. Mas muitas coisas que nós temos medo estão ligadas à nossa alma. Porque as coisas do espírito só se entendem com o espírito.
Lembra que eu falei que parece conversa de doido? Então vamos piorar mais. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, Paulo está afirmando que tem uma galera que é salva. E Paulo tinha certeza disso. Para nós que somos salvos é o quê? Lê a última linha, por favor. Não, mas lê com vontade. Gente, o ar-condicionado está ligado. Vou mandar desligar o ar. Botar um bafo quente aí para ver se você fala. Vamos lá, 1, 2, 3. Meu Deus, estava todo mundo na praia. Gente, tem gente que estava 2 horas da manhã perdido em Campos Jordão. Não vou dizer que é o Rony, mas tudo bem. Ah, você está aqui, Rony, meu Deus. Mas 7 horas da manhã o cara estava no carro indo lá para São Paulo ministrar. Juninho com dor de cabeça. O Leco já estava lá na porta desde as 5h30, uma ansiedade terrível. A Gi falou, não precisa chegar tão cedo. Obrigado, meus lindos, de terem ido servir na nossa casa. Obrigado, Simone, obrigado, Juninho, todos que foram ali com muito carinho servir de manhã. Mas é verdade, 2 horas da manhã eles estavam voltando de Campos Jordão. Tá? Era de madrugada, ele, AP, me perdoe, eu perdi meu pai. Achou o seu pai? Achou? Ou deixou lá em Campos Jordão? Por que você está falando isso, Maurício? Porque quem já teve medo de perder alguém? Quem já teve medo de perder um negócio? Quem já teve medo de não dar conta? Na nossa lua de mel, eu fui dar uma descida numa parada de trem para lançar água sobre as águas. Se você não sabe o que é isso, é sexta-feira em hebraico. Sabe como é que é dia em hebraico? É yom. Sabe como é que é sexto? É isso mesmo, xixi. Yom xixi. E eu fui dar um yom xixi. Pulei do trem, a Lúcia, não vá. E ali eu tive que aprender a duras penas que tem que ouvir a esposa. As mulheres perderam a chance de dizer amém e não falam mais. Não, amém está atrasado. Eu estou atravessando a segunda linha de trem, começo a ver o trem indo embora. Gente, eu passei um medo. Mas um medo. Porque essa mulher estava com todo o dinheiro, com o meu passaporte. E você pode ver pelo meu porte de jockey, que eu corro pra caramba, com uma perna menor que eu, tá raso. E eu correndo, tentando pular a linha do trem, e o trem andando, a Lúcia olhando para mim, toda feliz, com dinheiro no bolso. Gente, passei um medo. É aqui Moisés, correndo atrás da serpente. Primeiro ele está correndo da serpente, daqui a pouco ele tem que correr atrás da serpente. Eu não sei por que Deus não coloca essas coisas, mas eu tenho senso de humor, e eu queria que você viajasse 1 minuto comigo. Moisés está fugindo da serpente, daqui a pouco Deus fala, para, e pega a serpente. Eu imagino a serpente correndo dele. Porque eu entendo, de alguma maneira, que a serpente falou, bicho, o cara que me criou mandou pegar eu, estou lascado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem já viu a natureza parar e contemplar a presença de Deus? Não foram poucas as vezes que nós vimos isso. Uma vez em São Luís do Paraitinga, quando teve aquela catástrofe toda, nós fomos como equipe lá, e um cachorro ficou nos protegendo. A gente parava para adorar, o cachorro adorava junto. Vinha outro cachorro, o cachorro atacava e defendia a gente, eu nunca tinha visto. Outra vez em Pindamonhangaba, ali perto do Hare Krishna, nós vimos as vacas, nós tocávamos no chofar, as vacas viravam. Nós cantávamos, as vacas viravam para o outro lado. Eu falava, meu Deus do céu, a criação adora a Deus muito melhor que a gente. Eu nunca vi uma vaca vir no culto aqui pedir oração. Nem as galinhas aqui do lado, elas pedem oração. Elas entram aqui, entregam o dízimo, pastor Wagner, vão embora. As abelhas que ficam aqui atrás, está tudo legal. A criação obedece a Deus de uma maneira linda, maravilhosa. E talvez você esteja falando, Maurício, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar onde você tem medo. Quantos aqui já pararam para pensar o dia que Deus te chamar? Como que você vai se apresentar diante de Deus? Você não vai dizer, Senhor, dia 4 de janeiro, eu estava lá no culto. Deus vai pegar a lista que o pastor Eliezer mandou e falou, o seu nome estava lá. Pois é. Senhor, eu fui nas... Está escrito errado o nome. De novo, foi a Jaque, não fui eu. Gente, dá intimidade. Como é que é? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Ô, Jaque, primeiro curso de domingo, dá um desconto. O pastor está quase comprando o New Beetle dele.
Está desesperado por um New Beetle amarelo, pastor? Para os diáconos já saber que é você que está chegando. Amém. Cada um tem os pastores que merece. Glória a Deus. Por que você está falando isso, Maurício? Porque quantas vezes você e eu não temos medo que para os outros é insano. Última história para a gente orar. E nós vamos ter 3 pontos de oração hoje. Eu, recém-casado, com Lúcia e o nosso pastor, que tinha uns 2 metros de altura, fomos ao sítio. Chegamos no sítio, a porteira estava fechada, e a chave estava lá na casa. E, gente, estava um breu, um escuro. E eu e o pastor junto não dava um homem. E a Lúcia desceu do carro e falou, eu vou lá buscar. Aí eu olhei para o pastor e falei, eu vou também. Ele falou, eu também vou, ou seja, porque a corajosa está lá, vai ficar nós 2 covardes aqui. E a gente foi. E não existia celular para você, tipo... não está ligando. Iluminar a estrada, não tinha nada disso. Mas tinha Lúcia, e Lúcia quer dizer luz. Eu falei, vou seguir a luz. Quem já teve medo irracional? De uma coisa, tipo medo da chuva. Quem já passou por isso? Já imaginou o dia que o Senhor te chamar? Eu espero que não seja um dia de medo, mas seja um dia de alegria. Por isso eu quero convidar você a fazer uma coisa. Porque a religião complica demais. E dá uma série de regras para você quando o Senhor pede uma coisa só. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque Ele é central das decisões. É com o coração que você toma as decisões. Antes de orar, deixa eu perguntar uma última coisa. Quem aqui já falou sem pensar? Mas estava cheio o seu coração daquilo. Quero pedir perdão para as irmãs ali, que eu dei um susto nelas. Eu achei que era outra pessoa, eu cheguei, bum! Aí a irmã deu um pulo, eu falei, meu Deus, quase morreu do coração. Eu falei, Senhor, cura agora. Deus abençoe, viu? Perdão aí para o marido, que eu ofendi a irmã ali. Mas, gente, eu não Maurício, você está na 5ª série? Não, eu estou na casa do meu pai. E quando você é filho e está na casa do pai, você fica à vontade. Amém? Então, posso fazer uma oração junto com você? Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos e fala, Deus, eu te entrego todos os meus medos. Querido, eu não sei se no seu passado, seus pais, seus avós, houve problema de família, eu não sei se houve problema financeiro, mas o Senhor te trouxe para te dar uma certeza que a maldição pode acabar hoje. Então diga, Deus, eu acredito que Jesus Cristo veio no ventre da Virgem Maria, nasceu, viveu sem pecado, morreu no meu lugar, para pagar os meus pecados, lá naquela cruz. Senhor, o Senhor sabe os meus pecados mais íntimos, e o Senhor sabe que eu não mereço a salvação, mas eu te dou o meu coração. Estende a sua mão como se você estivesse tirando o coração, entregando para Deus. Fala, eu te dou o meu coração. Jesus Cristo, vem me governar. Seja meu Senhor, seja meu Salvador. E que o teu Espírito Santo me ajude nessa jornada de 2026 e todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Fique de olho fechado ainda um instante, respire fundo. E se você fez essa oração pela primeira vez, ou você estava longe dos caminhos do Senhor e quer entregar para Ele de novo a tua vida, consagrar a Ele a tua vida, levante sua mão, de olho fechado. Se você está fazendo essa oração de todo o coração, quando você, homem, mulher, faz essa oração, você está consagrando não só você, mas todos depois de você, tua família, teus filhos, os filhos dos seus filhos vão ser abençoados. A palavra de Deus diz que a maldição vai até 10 gerações, mas a bênção vai até 1000 gerações. De olhos fechados ainda, levante alto a sua mão, se você fez essa oração de todo o coração, e você está dizendo, Jesus, seja o meu Senhor e Salvador, eu te aceito. Eu aceito a obra da cruz. Levante sua mão se você está
com vontade de viver esse ano totalmente para Deus. Eu vou pedir mais uma coisa para você que está com a mão levantada, se você pode. Continua com a mão levantada se você não tem vergonha, porque a palavra de Deus diz que aqueles que se envergonharem de Jesus, Jesus vai se envergonhar deles. Mas aqueles que confessarem a Jesus, Ele vai confessar a gente diante do Pai. Fica com a mão bem alta levantada. Agora todo mundo abre o olho e olha à sua volta. Vê quem está com a mão levantada, por favor. E vai lá dar um abraço nessa pessoa. Pastor, vem dar um abraço aqui no meu sobrinho, por favor. Tamires, vai dar um abraço na irmã que deu um susto, quase matei ela. Aqui, a Poli já está indo. Tem aqui nossa amada irmã. Você pode aplaudir a Jesus, gente, é primícias do ano. Agora a galera pode orar, pode abraçar, não tem problema não. Enquanto o pessoal está se abraçando aí, vira para o seu vizinho e diga assim, eu vou testar se eu sou filho de Deus. Fala para a pessoa, pega o seu dedo de profeta e fala assim, eis que eu te digo, você paga o lanche hoje. Amém? E não vai ser aqui porque a Lu não está aí, né? Então, a Lu e o Edinho não estão, né, pastor? Então, cadê a Lu e o Edinho? Estão lá. Lu, Edinho, dá um tchau aí pela janela, filho. Estão lá. Então, só hoje, Casas Bahia. Paga aí para o irmão, paga para a irmã. Gente, já tirei a coisa aqui, senão acaba a bateria, né? Você pode ler essa frase aqui comigo? Gente, eu acho que eu estraguei alguma coisa aqui. Aí, 1, 2, 3. O sobrenatural começa a se manifestar quando alguém abre mão do natural. Maurício, o que você está falando? Eu estou falando do que está aí na Bíblia. Quantos concordam comigo que um pedaço de pau é algo natural? Bordão, um pedaço de pau, uma vara. Quando Moisés abriu mão dele, aí se transformou em serpente. E o mais legal não foi transformar em serpente. O mais legal foi quando Moisés pega a serpente pelo rabo. E Deus está mostrando o seguinte, que o medo não é só um sentimento. O medo começa com um sentimento. Mas o medo é alimentado pelo contrário da palavra de Deus. Digo, o medo é o contrário da fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé cresce. Diferente do ex-ministro, a fé não está na coral. A fé está na palavra de Deus, no Senhor, que é a própria palavra encarnada, diga Jesus. Mas o medo vem por ouvir outra voz, diga da serpente. Moisés estava com medo de um ser, porque desde o jardim Deus botou uma treta com serpente e ser humano. Quem foi que enganou Eva? A serpente. E a serpente, de uma maneira sutil, continua nos atacando. Ela não aparece de rabo, chifre, mas ela vem com ideias, com sentimentos de inadequação, de falta de aceitação.